Olá, sejam bem-vindos à primeira aula de ciências da turma do sexto ano, né? Hoje nós vamos estudar células, né? É a parte que é fundamental da vida. Nessa primeira parte nós vamos estudar especificamente só membrana. Este é o livro que vocês vão acompanhar, né? Nós vamos para o capítulo 5, que está justamente na página 70, não é mesmo? É lá onde a gente vai estudar toda a parte, até a página 78. Então, eu gostaria muito que vocês acompanhassem pelo livro, até nós termos total proveito do que a gente vai estudar aqui hoje, né? Vai ser rodado alguns slides, né? Durante os slides, enquanto os slides vão passando, eu vou falando o que tem em cada um, e vocês vão acompanhando de casa. Além dos slides, vocês também vão acompanhando dos livros, ok? Então, vamos para o primeiro slide. No primeiro slide, aí nós estamos vendo o que é a célula, não é isso? Que é a unidade fundamental, vital e estrutural e funcional dos seres vivos. Geralmente são microscópicas, né? São divididas em três partes fundamentais, que são elas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Ao lado aí vocês estão vendo a imagem de uma célula animal, onde vocês podem observar tudo que complementa ela, ok? É a parte das organelas, do citoplasma, do núcleo, que são vocês estudados futuramente, não hoje. Hoje, como eu disse, vai ser especificamente só membrana. O que é a membrana plasmática? No próximo slide aí que vocês estão vendo, a gente vai estudar basicamente sobre isso. Membrana plasmática. O que é ela? É a película que reveste externamente qualquer tipo de célula, seja vegetal, seja micro-organismo. Sua composição é formada basicamente por lipídios e proteínas, sendo que ela tem uma dupla camada de lipídios, e as proteínas elas circulam no meio dessa dupla camada, certo? A membrana plasmática ela também tem as suas especializações, que são os desmossomos. Quem são os desmossomos? São estruturas que estão dentro da membrana plasmática que têm a função de unir as células vizinhas, ou seja, elas são consideradas adesivos, não é isso? E nós também temos as microvilosidades dentro da membrana plasmática, que são as expansões das células, capazes de absorver os nutrientes que fazem parte da membrana plasmática. Passando para o próximo slide, vocês vão ver aí que a membrana plasmática, né, se vocês estão observando aí no próximo slide, a membrana plasmática ela desempenha um papel importantíssimo de selecionar substâncias que entram e saem da célula, evitando a perda de substâncias, como as enzimas, necessárias ao metabolismo. Essa função é denominada de permeabilidade seletiva. A membrana plasmática ela tem como função também a troca de substâncias entre o meio externo e a célula. Esse processo ocorre de três formas diferentes. Como? A primeira forma é por meio de processos passivos, sem gasto de energia, como a osmose e a difusão. O segundo meio é por processos ativos, com gasto de energia, como a bomba de potássio e a de sódio. Por que gasta energia? Porque aí exige uma permissão para a entrada e para a saída. E por processos vesicular, que são pequenas estruturas de transporte. Com a entrada de partículas na célula, a gente chama de endocitose. E a saída dessas partículas da célula, a gente chama de exocitose ou plasmocitose, ok? Durante esse todo período, a gente também vai falar um pouquinho sobre fagocitose, que não está no slide, ok? Passando para o próximo slide, no próximo slide aí vocês estão observando o transporte passivo, que é uma das primeiras funções da membrana, né? Que é a difusão simples e facilitada e a osmose. Aí eu não coloquei facilitada, mas ela está abaixo do slide aí bem especificado. Por que a gente vai trabalhar o transporte passivo? Porque é uma das primeiras funções da célula. Mas para entender o processo passivo é necessário que a gente entenda antes o que é soluto e solvente. O que é o solvente? É toda substância utilizada para dissolver o soluto. O solvente universal, como a gente sabe, é a água, ok? Já o que é o soluto? O soluto é a substância que pode ser dissolvida pelo solvente. Agora, a partir disso, a gente vai trabalhar um pouquinho o que é a difusão. O que é a difusão para a membrana plasmática? É a movimentação de partículas de soluto do meio mais concentrado para o de menos concentração.
E o que é difusão facilitada? É igualmente a difusão simples, porém ela precisa de substância como a permease. Por quê? Porque ela precisa de uma permissão, de uma enzima de permissão para que essa difusão aconteça. E por último nós temos a osmose, que é também um transporte passivo da membrana plasmática. Que a osmose é o movimento da água, não é o movimento de partículas como a difusão, é o movimento da água, que ela passa do meio menos concentrado para o meio de maior concentração de soluto, ok? Agora nós vamos encerrar a aula, né? Eu quero que vocês observem todo o livro, onde a gente estudou, que é o capítulo 5, leiam ele, releiam, observem as atividades que estão na página 78 e 79, ok? Resolvam essas atividades em casa e boa aula, obrigado pela atenção de vocês, abraços, beijos e até a nossa próxima aula, ok?